E aí, pessoal que acompanha a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Vamos continuando aqui as nossas aulas de bioquímica. Nessa nona aula, ainda falando sobre enzimas, eu vou tratar com vocês sobre a cinética enzimática de duplo substrato, que era para ser um tópico da aula passada, mas como ela ficou muito extensa, eu passei ela para essa aula para ficar mais fácil o entendimento. Então, se você não assistiu a aula passada, eu recomendo que você assista para poder entender o que eu vou falar nessa aula. Então, especificamente, eu vou tratar com vocês sobre os conceitos gerais de uma cinética enzimática de duplo substrato e falar os dois tipos de cinéticas que envolvem dois substratos, que é a cinética que forma um complexo ternário e a cinética que não forma um complexo ternário. Para começar, muitas enzimas do nosso organismo utilizam mais do que um substrato para catalisar uma reação. Por exemplo, reações enzimáticas que acoplam ATP. Então, um exemplo clássico é a hexoquinase, que ela tem dois substratos, que é a glicose e o ATP. Ela vai pegar o grupamento fosfato do ATP e doar para a glicose, formando a glicose 6-fosfato. Então, desses dois substratos, nós formamos dois produtos, que é a glicose 6-fosfato e o ADP. E quando a gente fala de uma reação de duplo substrato, como eu falei para vocês no comecinho, nós temos dois tipos, que é envolvendo a formação de um complexo ternário e não envolvendo a formação de um complexo ternário. Como é que se discorre cada uma dessas reações e como é que é a cinética delas? Vamos ver aqui primeiro uma reação enzimática que forma um complexo ternário. Então aqui nós temos uma enzima hipotética, tá, ok? Que ela catalisa dois substratos diferentes. E ela é capaz de se associar com esses substratos formando o complexo enzima-substrato 1, enzima-substrato 2. Mas, para que esses substratos sejam convertidos em produtos, ambos devem estar ligados concomitantemente à enzima para formar este complexo aqui, que é o complexo enzima-substrato 1 e substrato 2. Nesse diagrama, nós temos um esquema de formação aleatório do complexo enzima-substrato 1 e 2, que pode se ligar ao substrato 1 primeiro, depois se ligar ao substrato 2, ou se ligar ao substrato 2 primeiro e se ligar ao substrato 1. Essa é uma formação aleatória, mas existem formações ordenadas que se liga primeiro ao substrato 1 para depois se ligar ao substrato 2. Essa etapa aqui, ela não existe. Mas, para o substrato 1 e o substrato 2 se transformarem em produtos, elas têm que estar nesta forma aqui. Então, formando esse complexo, ocorre a catálise enzimática formando o produto 1 e o produto 2. O complexo ternário nada mais é do que este complexo aqui. Por que ternário? Porque ele possui três componentes, que é a enzima, o substrato 1 e o substrato 2. E como é que é a cinética de uma enzima que forma um complexo ternário? É parecida com isto aqui. Então, essa daqui é uma cinética para demonstrar a velocidade de catálise de uma enzima que permanece no estado estacionário, que é uma cinética de Michaelis e Menten. Porém, aí nós estamos demonstrando na forma de duplo recíproco, que foi uma coisa que eu falei para vocês na aula passada. Nesse gráfico, nós estamos mensurando a velocidade de catálise do substrato 1 por esta enzima. E nós variamos aí a concentração do substrato 2. Então, aqui nesse primeiro ponto, onde a concentração do substrato 2 está baixa, nós temos uma velocidade máxima e um Km específico. Se nós aumentarmos a concentração do substrato 2, o que vai acontecer? A velocidade máxima de catálise do substrato 1 vai aumentar. Porém, o Km vai diminuir. E quanto mais se aumenta, maior a velocidade de catálise do substrato 1. Por que a velocidade de catálise do substrato 1 aumenta quando nós aumentamos a concentração do substrato 2? Eu não mostrei para vocês, no slide anterior, que para ocorrer a catálise do substrato 1, nós não precisamos do complexo enzima-substrato 1 e 2? Então, se nós temos um ponto aqui, em específico, da concentração do substrato 1, e aumentarmos a concentração do substrato 2, nós iremos também aumentar a formação do complexo ternário. E aumentando essa formação, nós aumentaremos a velocidade aí, máxima de catálise do substrato 1. E dessa maneira, nós precisaremos muito menos de substrato 1, a concentração do substrato 1, se a gente aumenta o substrato 2, para atingir a mesma velocidade. Tá vendo? Por isso que o Km diminui. Certo? Então, isso é
um ponto específico para a gente entender como funciona a cinética enzimática envolvendo aí a formação de um complexo ternário. E como é que se discorre uma reação enzimática que não envolve a formação de um complexo ternário? Ou seja, aquele complexo enzima substrato 1 e 2 não se formam, porém, a enzima catalisa dois substratos diferentes. Nós falamos que uma reação enzimática nesta condição é uma reação ping-pong ou duplo deslocamento. Como é que ela se discorre? Bom, vamos começar aqui mostrando primeiro a enzima se ligando com o substrato 1, formando o complexo enzima-substrato 1. Quando a enzima se complexa com o substrato 1, ela vai transformá-lo em produto. Porém, o substrato 1 vai doar um grupamento químico aqui para a enzima. Então, essa enzima ela vai se modificar. Apesar de ser a mesma enzima, ela tem uma modificação por decorrência da doação de um grupamento químico do substrato 1. Bom, ocorrido isso, o produto 1 vai ser liberado e a enzima vai ficar sozinha, porém com essa modificação. Quando essa enzima apresenta essa modificação, ela ganha a capacidade de catalisar um segundo substrato. Então ela vai se complexar com esse segundo substrato, formar o complexo enzima, linha, substrato 2, e vai transformar esse substrato em produto, doando esse grupamento funcional doado pelo substrato 1 para o substrato 2, formando o produto e a enzima regenerada. Então veja, é uma cinética enzimática de cooperação. O substrato 1 modifica a enzima, deixa ela modificada com um grupamento funcional, e a partir disso o substrato 2 é capaz de ser catalisado pela mesma enzima. E existe uma forma cinética de se mensurar isso, que é essa que vocês observam. Aí também, diagramado na forma de duplo recíproco, estamos medindo a velocidade de catálise do substrato 1 em diferentes concentrações do substrato 2. Então, nessa condição que nós temos uma concentração menor, nós temos uma velocidade máxima e um km. Se nós aumentarmos a concentração do substrato 2, o que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade máxima e vai também aumentar o km. E conforme nós vamos aumentando, mais a velocidade máxima vai aumentando e mais o km vai aumentando. Por que que isso acontece? Bom, para o substrato 1 ser catalisado pela enzima, ela precisa estar na forma inicial. Quando ela catalisa a conversão do substrato 1 para produto 1, a enzima ela fica modificada com aquele grupamento funcional doado pelo substrato 1. E essa enzima modificada não é capaz de catalisar o substrato 1. Se nós colocarmos o substrato 2 na jogada, ela trata de regenerar a enzima. Com a enzima regenerada, o substrato 1 pode ser catalisado novamente. Então, se nós temos aqui um aumento da concentração do substrato 2 e fixarmos a concentração do substrato 1, nós iremos ver que a velocidade vai aumentando por decorrência do aumento da regeneração dessa enzima. E por decorrência do aumento da regeneração dessa enzima, nós precisamos de mais substrato 1 para atingir uma velocidade de 50% da velocidade máxima, que é o km. Por isso que o km começa a subir quando nós temos esse tipo de cinética. Bem simplesinho, né? Então, essa foi a referência que eu utilizei para essa aula. Todas as aulas de enzimas são somente a referência do Lehninger. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem joinha, me ajudem a divulgar aqui os vídeos. Quanto mais vocês curtirem, mais o YouTube me enxerga e mais ele divulga os meus vídeos. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal ou me adicionem no Facebook e participem do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.